Amados, quero agradecer a bondade, a gentileza e a intercessão dos santos para este momento. Nós vamos retomar o texto de Romanos, lembrando que o tema Evangelho de Deus está sendo exposto em toda a epístola e que os primeiros 11 capítulos, eles destacam a intervenção misericordiosa de Deus. E a transição é exatamente no capítulo de número 12. O verso 1 registra: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, tomemos esta expressão, pelas misericórdias de Deus, que está antecedida deste apelo paulino, rogo-vos, e também da conjunção, não é? A conjunção que nos remete para todo o conteúdo dos primeiros 11 capítulos, ou seja, pois, portanto, por conseguinte, é uma conclusão de toda a argumentação de Paulo, segundo alguns, nos 11 primeiros capítulos, ou, segundo outros especialistas, nos 3 últimos capítulos que antecedem o capítulo 12, ou seja, 9, 10 e 11. Este, pois, nos faz olhar para trás e aquilo que eu chamo de iniciativas misericordiosas de Deus, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E nós temos exatamente depois da apresentação do que é o Evangelho e da semelhança que há no registro inicial e o registro final da epístola, como vimos, Evangelho de Deus e meu Evangelho, no final da epístola. Vimos o outrora e o agora, a questão temporal, quando este Evangelho, que é a pessoa e obra de Jesus, então se manifesta, mas que desde os tempos eternos já estava no coração do Pai. E finalmente, a importância de se apropriar deste Evangelho, desta pessoa que é o próprio Filho de Deus e também Filho do homem, como o primeiro capítulo registra. E foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Este ser, ele tem duas naturezas. Ele é filho de Deus, porque ele não experimentou a corrupção, Salmo capítulo 16, mas ele também é, segundo a carne, filho de Davi. Ele tem uma natureza divina, mas também uma natureza humana. Ele, então, é o mediador que viabiliza todas as bênçãos espirituais, de acordo com Efésios, capítulo 1, verso de número 3. Bendito, louvado, engrandecido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aqui o destaque, depois de mostrar a pecaminosidade universal, de 1,18 a 3,20, nós encontramos o registro da obra inicial, a justificação, a obra da livre graça de Deus, em que ele imputa, coloca em nós a justiça de seu Filho Jesus. Na sequência, capítulo 6, 7 e 8, nós temos a obra da santificação. Nós cremos que a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, nós cremos na perseverança dos santos. Nós cremos no texto que Jesus diz aos judeus: porque vocês se consideram filhos de Abraão. Abraão
diferente de vocês que me querem matar, vocês são filhos do cão. João capítulo 8. Então, a verdadeira circuncisão, no texto de Paulo aos Romanos, ela é do coração, não apenas do ritual exterior. É preciso ter o coração circuncidado pela graça. E no 6º capítulo, nós temos 3 palavrinhas que destacam esta santificação graciosa na pessoa e obra de Cristo. Verso de número 6, portanto, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, lá na cruz, o nosso velho homem, a natureza pecaminosa, foi crucificada juntamente com Jesus. Então, não apenas ele nos justifica posicionalmente, mas de forma prática. Sede santos também em todo o vosso procedimento. Verso 9, sabedores, lembra? Sabendo isto, verso 9, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado, foi crucificado com ele, mas também sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos, anuirmos, o verbo confessar é homologueu, daí vem o termo nosso do vernáculo homologar. Homos é o mesmo, e logueu ou falar ou dizer. A obra do Espírito, João 16, é que ele nos convence do pecado. O verbo convencer significa tirar a máscara. Ele tira a nossa máscara, revela a nossa pecaminosidade e nós anuímos, nós concordamos, nós falamos a mesma linguagem. O Espírito diz: você é um pecador, e no lugar de racionalizarmos, de transferirmos a culpa, nós admitimos, nós confessamos, nós reconhecemos, como orou o nosso santo irmão, confessa e deixa. Provérbios 28, 13. Então, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E verso 13, que tem o mesmo verbo de Romanos capítulo 12, que lemos há pouco. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Saber, considerar e oferecer. É o mesmo verbo de Romanos capítulo 12, que diz: apresenteis os vossos corpos, oferecei os membros, a mente, o cérebro, os olhos, a língua. É interessante, irmãos, porque em Romanos capítulo 3, a gente vai encontrar dos versos 13 em diante, a declaração da falência da comunicação do homem morto, o homem que não tem vida espiritual. A garganta deles é sepulcro aberto. Vejam como é do interior para o exterior, é de dentro para fora. E ele menciona aqui pelo Espírito um texto do Antigo Testamento para fortalecer a ideia da pecaminosidade universal, da corrupção generalizada do ser humano. Diz aqui: a garganta deles é sepulcro aberto. Depois, a língua, com a língua urda engano. Depois, veneno de víbora está nos seus lábios. E depois ele diz: a boca, todo o aparelho fonador. Então há 4 elementos que identificam a comunicação do homem morto em seus delitos e pecados, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração é desesperadamente corrupto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Mas agora Deus nos deu língua de erudito para dar boa palavra ao cansado. Agora a igreja de Jesus, a igreja presbiteriana do Pirangi, você que nos assiste,
Filho do Deus eterno, tem o privilégio de levar as boas novas de salvação. No verso 15 diz: são os seus pés velozes para derramar sangue. E agora, os pés que eram velozes para derramar sangue, agora são velozes para anunciar o sangue daquele que tira o pecado do mundo. No versos 16 e 17 diz: nos seus caminhos a destruição e miséria. Veja que caminhos aí está no plural. Porque nos caminhos do homem sem Deus há destruição e miséria, porque os homens sem Deus desconheceram no singular, caminho da paz. Quem não tem o príncipe da paz é destruidor, promove a miséria humana, porque desconhecem o verdadeiro caminho, o caminho da paz. Então, capítulos 8 e 9 serão tratados amanhã, pela manhã, se Deus permitir. Capítulo 10 vai ser tratado amanhã, na parte final, se Deus permitir. As duas divisões principais têm uma doxologia no final. No final do capítulo 11, você pode observar uma palavra de glória, doxa, glória, não é? E logos, uma palavra de glória, de exaltação ao nome do Senhor. E esta exaltação, então, tem duas exclamações: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Primeira, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Segunda, duas interrogações, ou algumas interrogações. Três, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Primeira, ou quem foi o seu conselheiro? Segunda, ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Terceira, e duas afirmações: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Primeira, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, amados, a gente vai tratar amanhã dessa parte de conteúdo. Chamo só a sua atenção, porque essa fase de transição é muito rico. Os primeiros 2 versículos do capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, ou seja, a ação, a iniciativa de Deus, pegando o homem na lama, morto, fraco, ímpio, pecador, como diz o 5º capítulo, né? Inimigos no entendimento, alheios à vida de Deus, etc. E pela graça ele nos alcançou. Misericórdia, né? Misericórdia é um aspecto dos atributos divinos, um traço, e também a graça é o correspondente. Então, as misericórdias permitem que Deus não nos trate com ira, porque nós merecemos ser condenados, apartados, banidos da face santíssima de Deus. Mas a misericórdia são a causa de não sermos consumidos. E a graça, diz o salmista: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Enquanto que a misericórdia nos poupa do justo e merecido castigo, a graça possibilita a imerecida bênção. Seja Deus gracioso, primeiro, e nos abençoe. De modo que às vezes há quem, desconhecendo o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, afirma equivocadamente: se eu merecer esta graça. Nunca, jamais. A graça é a exclusão do mérito. A graça é exatamente a ausência de merecimento próprio. De modo que é inadequada essa fala: se eu merecer a graça. A graça é um favor imerecido, como sabemos. As misericórdias do Senhor possibilitam que cheguemos ao capítulo 12. E aí ele diz que apresenteis, é um termo técnico da apresentação de um sacrifício, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O termo racional é logikeis, ou seja, é o culto lógico, razoável, é o culto da coerência. Qual é o culto da coerência? É uma antífona, é uma leitura responsiva,
existe algum mal na leitura responsiva? Claro que não. A leitura, a antífona, a seleção de textos, de louvor, de confissão, é inadequado? Claro que não. O exercício litúrgico cabe à solenidade do culto? Claro que sim. Mas esse não é o culto racional de Romanos 12. O culto racional de Romanos 12 é o seguinte: visto que Deus pegou um miserável pecador, visto que Deus pegou um criminoso condenado que merecia a justa ira de Deus e transformou-o num príncipe e o fez assentar nos lugares celestiais em Cristo e nos absolveu de todo o mal, não há mais condenação, pela misericórdia e pela graça. Qual é a única atitude lógica, coerente, racional, cabível para um ser que estava condenado, morto e que foi vivificado pela graça de Deus, se não consagrar todo o seu corpo, os olhos, as mãos, os pés, os lábios, para a glória e louvor de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Para fazer diferença no seu quadrado, onde você está. Irmãos, eu tive uma revelação, e agora eu vou contar. Quer que os irmãos gostem, quer não gostem, agora eu conto. Vou tomar água aqui para contar. Não saia não. Irmãos, preste atenção. A revelação é a seguinte, guarda aí, grava aí. A revelação é a seguinte: Mateus 5,13 vem antes de Mateus 5,14. Guardou? Guardou a revelação, sim ou não? Quem guardou, diga amém. Amém. Isso é a revelação. Sabe o que diz 5,13? Vós sois o sal da terra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vós sois o sal da terra. Para as pessoas: vós sois o sal da terra. Agora você que ouviu, diga para o outro: vós sois a luz do mundo. 5,14. Pode dizer: vós sois a luz do mundo. 5,14. O que é isso, irmãos? É que o sal precede a luz. O caráter vem antes do carisma. Nós precisamos ser antes de falar ou fazer. E porque nós fomos alcançados pela graça maravilhosa de Jesus, porque nós fomos santificados pela graça maravilhosa de Jesus lá no Calvário, que morreu juntamente com ele, foi crucificado o nosso velho homem. Nós somos novas criaturas. Ele vai dizer agora: você vai ser diferente onde você está. E onde é que nós estamos? Nós não estamos junto com Abraão, Isaque e Jacó, ainda não. Nós estamos aqui. E nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Nós fomos alcançados para isso. Não fomos alcançados para ser embalados em berço esplêndido. Nós fomos alcançados para resgatar aqueles que estão nas trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os castiçais, os candelabros. Nós não somos a luz. Nós refletimos a luz. A luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E aí ele passa a discorrer sobre os ambientes em que nós devemos consagrar o nosso corpo e fazer diferença na sociedade. Os versículos subsequentes mostram o uso devido dos dons. Há 4 listas de dons no Novo Testamento. Esta é uma delas. Dom é carisma. Dom é a capacidade espiritual dada por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Ele distribui como lhe apraz. A palavra carisma, ela está integrada à palavra caris,
ou rares porque é uma gutural, é um que. Mas apesar desse biotipo alemão, eu sou pernambucano, comedor de cuscuz. Todo mundo me pergunta, mas o senhor é finlandês ou norueguês? Não, eu sou pernambucano. Aqui gosta daquele flocão da São Brás. Muito bom. Então, cares ou rares, seja lá o que for, veja que a graça. Eu tinha um professor há 300 anos que dizia assim: a graça é a graxa. É o óleo, é o lubrificante, é o que faz diferença. A minha graça te basta, por isso que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu tenho prazer nas injúrias, nas perseguições, nos cacetes, nos impropérios, nos insultos, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aí os dons, não é para a gente, mas eu sou o cara de 6 milhões de dólares, então você não nasceu de novo. Porque aquele em quem todos os tesouros estão ocultos é o Filho de Deus. Nós o somos por adoção, pela maravilhosa graça de Jesus. Depois ele fala das virtudes recomendadas. Então a igreja é o lugar que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. A segunda parte da revelação é que em cada igreja, João 13, última semana de Jesus, e nós falamos da semana chamada Santa. Pois então, em cada igreja tem uma bacia e uma toalha. Tem alguma coisa que ninguém quer fazer. Foi isso que fez Jesus. Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se eu não vos lavar os pés, vós não tendes parte comigo. Então, me dá um banho, Jesus diz. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Nós precisamos descobrir onde está a bacia e a toalha desta igreja. E tomar a iniciativa de ser bênção onde ninguém quer ser. É isso que eu e você precisamos fazer. Ser bênção, servir, cada um conforme o dom que recebeu. E dom é fruto da graça. Dom, carisma, é fruto da rares, da graça. As virtudes recomendadas, mas também no ambiente, diante das autoridades, diante daqueles que têm poder sobre nós, a autoridade civil, não apenas o corpo, a eclesia, a igreja, mas diante das autoridades. A Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. A Bíblia diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, e está aí o imposto, né, de renda agora, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Nós podemos discordar, como Voltaire disse: olha, eu me resguardo e defendo o direito de você se expressar, ainda que eu discorde do seu ponto de vista. A quem respeito. Nós podemos discordar, pensar diferente, é sinal de que nós pensamos, mas de uma forma respeitosa. Verso 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E vocês conhecem a história de Agostinho. Agostinho, que foi criado no Evangelho com a sua santa mãe, Mônica, se desviou, era professor de retórica em Milão, e um homem muito culto, inteligente, mas trelozinho.
tinha um filho, fora de casamento, era todo... E Mônica orando, e chegou diante de Ambrósio. O bispo disse: Ambrósio, interceda, em lágrimas pediu que intercedesse por seu filho Agostinho, e ele disse: Mônica, vá em paz, porque Deus não fica indiferente às lágrimas de uma mãe. Não desista do seu filho, chore aos pés do Senhor. Deus não fica indiferente. E Agostinho ouviu uma voz de uma criança: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele pegou e leu esse texto, 13:13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, etc. E Agostinho voltou para os braços de Jesus, e foi aquela bênção que todos nós conhecemos. Faça diferença na sua casa, seja uma bênção na intercessão, acolha as pessoas. Romanos 14 fala dos fracos e dos fortes. Nem todo mundo pensa do seu jeito. E se você se considera o cara de $6 milhões, ótimo, mas acolha, receba bem, porque Cristo, Deus o acolheu em Cristo. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Não faça questão de picuinha, de coisinha. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Claro que tem aspectos relevantes, importantes, cardeais, fundamentais da fé cristã, que são inegociáveis. Mas se usa barba, se não usa barba, se isso, se aquilo, eu sou calvinista. Cria problema onde não existe. Toma um cafezinho, meu irmão. Vai evangelizar, vai visitar. Procura alguém que está morrendo e vai visitar com a pessoa com quem você discorda de alguns aspectos. Um usa paletó, o outro não usa. Romanos capítulo 14. A imitação a Cristo. E Romanos 15 a gente vai falar também um pouco mais amanhã sobre a missão da igreja. 15:16. Para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. É interessante porque o termo ministro aqui é leiturgos. Ou seja, quando você prega o Evangelho, você está prestando culto. Não apenas quando participa da Assembleia Solene, não apenas quando canta Castelo Forte, mas quando você visita o moribundo, quando você dá uma sopa. Eu lembro lá nos tempos de Recife, do SPN, que eu ia com os meninos lá para um lugar chamado Iraque. Não vi aqui em Neópolis nenhum conjunto Iraque. Neópolis parece só tem aquelas torres bonitas, maravilhosas. Que assim seja. Mas lá perto do Aeroporto Internacional Gilberto Freire, você quando passa na via principal, lá embaixo, tem uma comunidade chamada Iraque. Lá em São Paulo, onde eu estou, fui um dia escondido da esposa. Só liguei para ela e disse: amor, estou indo lá em Paraisópolis. E desliguei. Você sabe que as mulheres são mais sábias do que os homens, né?
E aí, fui lá distribuir Bíblia, distribuir a palavra de Deus. Saía com os meninos para... minha esposa preparava os lanches lá em São Paulo. Preparava os lanches. Eu primeiro experimentava em casa, para ver se estava gostoso, né? E depois ia lá e conversava com o pessoal na Praça Roosevelt. E veja que eu não sei me conduzir, eu não tenho esse jeito que vocês têm maravilhoso. Veja que pergunta imbecil eu introduzia. Eu chegava para o sujeito lá que passou a noite com fome lá, chegava com um lanchinho, ele dizia: bom dia, tal, meu nome é José, como é o seu? Você aceita um sanduíchezinho? Se eu fosse ele, não aceito não, eu passei a noite na churrascaria. Veja que pergunta imbecil, idiota. Se Deus usa uma pessoa como eu, meu irmão, que precisa sair com a faixa pelo meio da rua. Hoje eu estava lá na Pintacilgo. Por que eu uso faixa? Eu queria saber cantar, eu queria saber tocar. Eu digo lá para o pessoal de São Paulo: minha gente, vocês sabem quem foi que fechou a Paulista todo domingo e feriado? Foi Deus. Nada acontece sem o decreto divino. Foi Deus que fechou. Agora, sabe quem aproveita? Os filhos das trevas. Por quê? Porque nós passamos 5 meses ensaiando uma cantata para o Natal, mais 5 meses ensaiando uma cantata de Páscoa. Mas o senhor é contra? Não, eu sou a favor. Agora pega essa cantata que passou 10 meses e vai numa comunidade, canta, eu sei que vocês já fazem isso, vai no shopping, vai no hospital, vai fora, lá fora onde os pecadores estão. Eu dei um cursozinho, esses cursozinhos, que é a mesma coisa sempre, não pode me chamar de novo, porque eu vou repetir as mesmas coisas. Lá em Angola, pela PMT. Aí lá no meio da semana, sobre evangelismo, aqueles irmãos, os pastores, os líderes evangelistas, não sei o quê. Irmãos, é o seguinte, grego, japonês, coreano, esses negócios todos. Irmãos, vocês cantam muito bem. Tem uma musicalidade, o povo africano, inigualável. Eu digo: irmão, vamos sair daqui, vamos para o meio da rua, vocês cantam em Ubundu e Kikongo, nos dialetos de vocês. Como eu não sei isso, eu faço uma oração em português, que é a língua oficial aqui de Angola, e pronto. O que é que você pode fazer, meu irmão? Compra um pacote de sonho de valsa e dá um por dia, são 50. Ora antes, pede a Deus, Deus abençoa a pessoa que precisa desse sonho de valsa. Uma vez eu estava na rua Antônia de Queiroz, o reverendo conhece São Paulo, Romeu, melhor do que eu. Estava numa rua daquela, chamada Antônia de Queiroz, tem Maria Antônia, tem um monte de Antônio lá. Aí eu dei um bombom, um sonho de valsa para um cara, e ficou tão feliz. Eu fiquei encucado. Por que aquele homem, morador, se pessoa em situação de rua, ficou feliz com o sonho de valsa? Aí papai me disse: meu filho, ele tem paladar. Ele nem sempre foi pessoa em situação de rua. Às vezes a pessoa era uma pessoa abastada. Ele tem um gostinho do chocolate. Abra seu olho, faça alguma coisa. Mas a gente está colocando a luz debaixo do alqueire, procurando chifre nos cavalos evangélicos. Irmãos, está na hora da gente abrir o olho. Que Deus nos abençoe, irmãos.